Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus, que bom poder falar com vocês novamente. Eu sou o pastor Daniel Dias, um dos pastores ali da Assembleia de Deus Jerusalém. Hoje nós estaremos tratando da última aula deste segundo trimestre da Escola Bíblica Dominical. A lição A Igreja Eleita, Redimida pelo Sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da Promessa. Foi uma lição, sem dúvida, e é uma lição muito poderosa, que tem falado ao coração da igreja, do poder da igreja, do lugar da igreja, e se colocar de forma prática a potencializar a confiabilidade que Deus entregou a esta igreja de poder vivenciar as experiências reais nas regiões celestes, da sua presença, da sua glória, do seu poder. Então hoje nós estaremos tratando da lição de número 13, a batalha espiritual e as armas do crente. Revise, volte, estude novamente as lições que outrora nós tivemos aqui, a sua dissertação, a sua apresentação, de forma muito sucinta, de forma muito rápida, mas nós obtivemos, o conhecimento daquilo que a lição transpareceu através do seu argumento teológico, através das dissertações do pastor Batista e todos aqueles que se empenharam para elaborar um trabalho de excelência como este que temos em mãos. Nós estaremos, pelo menos nas aulas, nos vídeos, estaremos apresentando nestas próximas aulas a lição bíblica especial da Escola Dominical. Essa lição especial, ou uma edição especial da lição Jovens e Adultos, estará tratando do tema Os Princípios Divinos em Tempos de Crise, a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplos para os nossos dias. Essa lição, uma lição abençoada, poderosa, e eu quero que você acompanhe as aulas, videoaulas dessa reflexão que teremos nos próximos vídeos. E que Deus venha nos abençoar. E eu agradeço a todos vocês pela presença, por estar acompanhando essas aulas, pelos comentários, pela participação e pela convivência com o estudo, com o ambiente da Escola Bíblica Dominical. Este ambiente é um ambiente que estará favorecendo a sua casa, a sua família, o seu ministério. Sem a Escola Bíblica Dominical, a estrutura igreja, ela se torna uma estrutura falível, uma estrutura fragmentada, sem qualquer conhecimento factual, experimental, daquilo que Jesus é para a igreja, porque somente através de conhecer, de experimentar a pessoa de Cristo, através dos estudos, através do relacionamento, do conhecimento da palavra, podemos vivenciar a potencialidade da igreja do Senhor Jesus. Meus queridos, que Deus abençoe a sua vida, compartilhe as nossas aulas, compartilhe esses estudos. Que Deus abençoe o Ministério AD Jerusalém, Assembleia de Deus Jerusalém, a nossa convenção CIADEG. Que Deus abençoe todos os pastores presidentes, ao nosso pastor presidente, pastor Jorge Amorim, também a pastora Miriam Amorim. Que Deus abençoe a todos vocês e todo o corpo docente, toda a igreja do Senhor. Que Deus os abençoe. Vamos para a lição de hoje. A batalha espiritual e as armas do crente. Texto áureo. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Aos Efésios, capítulo 6, no verso de número 11. Verdade prática. O uso da armadura de Deus assegura a vitória do crente no campo da batalha espiritual. Nosso texto de leitura bíblica em classe está em Aos Efésios, no capítulo 6, do verso 10 ao verso 20. Vamos ler o texto. Hoje faço questão de fazer essa leitura para que possamos
ter a compreensão dissertiva do texto após uma leitura audiovisual, tá bom? Verso 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o ministério ou mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente como me convém falar. Aos Efésios, capítulo 6, do verso 10 ao verso 20. Índice da nossa lição. Primeiro, o preparo espiritual do crente para a batalha. Ponto 2, conhecendo o campo da batalha espiritual. Ponto 3, as armas espirituais indispensáveis ao crente. Introdução. Ao finalizar a epístola aos Efésios, o apóstolo convoca a igreja a lutar e a resistir aos inevitáveis conflitos contra as forças espirituais da maldade. Nesta batalha, a fim de suportar os ataques e se manter firme na marcha contra o mal, os soldados de Cristo precisam revestir-se de toda a armadura de Deus. É o que veremos na presente lição. A batalha espiritual. Quando a palavra de Deus nos diz que Deus criou os mundos, podemos compreender perfeitamente a existência dos mundos físico e aparente, do espiritual ou invisível. Ambos carregados de variedade de vida. Tanto no mundo invisível quanto no aparente, o domínio se estabelece pelo exercício do poder, em uma dinâmica que envolve estratégia e ações coordenadas com fins específicos, sendo que muitas vezes de forma violenta e fatal. É uma temática a ser analisada sem exageros e afetação da sanidade mental. A fé cristã é essencialmente racional e lógica, ok? A fé cristã, ela não é baseada em misticismo, ela não é baseada em sensações. A fé, ela é baseada no ouvir e ouvir a palavra de Deus, que acrescenta a fé e ela nos dá o elemento da fé, que é a verdade das boas novas, a verdade da revelação em Cristo e por Cristo Jesus. Temos aplicados ao tema, ou o termo aplicado ao tema, mística. Do termo grego mustes, fala do mistério, ou de mistério, rito secreto, ou ainda doutrina secreta, sempre envolvendo um conhecimento
além do comum. Por exemplo, esoterismo é o domínio dos mistérios por parte dos iniciados. Aqueles que foram inseridos no conhecimento oculto, tornando-se participante do ocultismo. Então, o esoterismo tem a ver com esse domínio desses mistérios, e envolve os iniciados, aqueles que foram inseridos nesse ocultismo ou no conhecimento do ocultismo. Sincretismo, do grego sincretizo, que significa combinar. No sentido religioso, é a tentativa de harmonização das ideias essenciais das religiões do mundo. Então, o sincretismo tem esse objetivo, essa essência de tornar harmonizada todos os pensamentos, os principais pensamentos das religiões do mundo, em uma só, em um comportamento ideológico e prático da sua fé ou da sua religião. Tópico de número 1, o preparo espiritual do crente para a batalha. Síntese do nosso tópico 1. A vitória contra o mal somente é possível por meio do fortalecimento do crente no poder do Senhor. Subtópico 1. Fortalecidos pelo poder do Senhor. Nosso adversário tem sua força comparado ao veneno das víboras e insetos perigosíssimos. Estes inflamam, perturbam e matam suas vítimas. O segredo da vitória está no reciclar do entendimento, da renovação do pensamento, da mente, da metanoia, a mudança, a transformação da mente, no estabelecimento de padrão moral, ou seja, de santidade. Sem santidade, nós não podemos estar protegidos, imunizados, com o campo da proteção, da glória e da presença de Deus. No conteúdo indispensável, qual é o conteúdo indispensável? Cheio do Espírito Santo. Então, qual é o segredo da nossa vitória? Aonde está o segredo? O segredo está na renovação, na santidade e ser cheio do Espírito Santo. O contraste da vida prática em relação à teórica. Então, nós estamos falando de uma renovação prática, de uma santidade de vida e ser cheio do Espírito na demonstração de vida, na essência, no estilo de vida que cada um de nós devemos ter como discípulos de Cristo, como pessoas que seguem os ensinos do seu mestre, seguem os ensinos do seu mestre, que é Jesus. Subtópico 2. Vigilantes em toda a oração e súplica. Orai e vigiai. Orai e vigiai. Esse texto está em Marcos capítulo 13, verso 33, que diz assim, o Senhor dizendo, olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Embora os movimentos do mundo espiritual se reflitam em dominação do mundo dos homens, no estabelecimento de tronos de iniquidade, como exemplificado no culto à Diana dos Efésios, toda a dinâmica da batalha espiritual do crente, da igreja, são exercidos no mundo espiritual para a libertação do domínio das trevas. A estratégia de Cristo, meus queridos, ela é infalível. Então, essa luta, esta batalha, ela se dá numa atmosfera, no nível espiritual. Então, essa dinâmica, essa batalha espiritual do crente e da igreja, ela tem, de fato, a sua dinâmica, o seu exercício no mundo espiritual. Por isso que o crente ele precisa estar discernindo espiritualmente as coisas.
orientados na pedagogia da palavra de Deus, dentro da iluminação da pessoa do Espírito Santo, sendo uma pessoa santa, renovada e cheia do Espírito Santo, ela pode combater essa dinâmica, porém, na vigilância, na observação da orientação da palavra de Deus a respeito do que nós estamos enfrentando e vivendo. Muitas pessoas não conseguem viver a vitória do Senhor e vivem em uma escravidão espiritual que se dá também na sua expansão progressiva e contagiante, contaminando o corpo, a alma, as suas atividades, o seu relacionamento, a sua vida interpessoal, acaba contaminando todas as áreas da sua vida. Porém, a vigilância precisa estar no coração de cada crente e suplicando para que nós não venhamos perder a noção do tempo que estamos vivendo. Por que está acontecendo tanta coisa? Por que nós estamos sendo afligidos por tantas coisas? E muitos que estão dentro, talvez, de uma instituição religiosa, de um grupo religioso, sem uma vida real, factual, experimental com Cristo, com Deus, essa pessoa se perde em observações de terceiros, sem ter realmente o conteúdo espiritual, a leitura real do momento que estamos vivendo, que é pela palavra de Deus. Então, estar sóbrio, estais vigilantes, estais suplicando, para que nós não venhamos perder o vínculo, o relacionamento com aquele que tem tudo em relação à revelação dos tempos e das coisas. Só Ele pode dar. Então, essa luta, essa batalha, ela se dá nesse nível, neste mundo espiritual, e ela vai se dinamizando em todas as áreas da nossa vida. Tópico de número 2. Conhecendo o campo da batalha espiritual. Síntese do tópico 2. O crente precisa conhecer o seu campo de batalha espiritual para que possa guerrear contra o inimigo e receber a vitória. Subtópico 1. As astutas ciladas do diabo. A natureza do nosso adversário se dá pelo nome com o qual as Escrituras o revelam. Como é que as Escrituras revelam? Qual é o nome desse adversário? Está na palavra grega diabo ou diabolos, do grego, acusador, caluniador. A destruição proposta por Satanás é moral, ou seja, visa desqualificar e subtrair toda a força psicológica, espiritual, ética e moral do crente, o desqualificando como sal e se tornando insípido. Olha que importante esta inserção de conhecimento. O inimigo, o diabo, o adversário, o acusador, o caluniador, ele tem o objetivo de trabalhar, executar a sua atividade no âmbito moral, desqualificando as pessoas, subtraindo a força emocional, psicológica e espiritual, e a ética e a moral dessa pessoa, do crente, e tornando ela, como é objetivado pela palavra de Deus, e Jesus dá ali uma sentença ordenativa para que sejamos o sal da terra, e este sal se torna insípido, sem sabor, inútil, para nada mais serve, a não ser lançado e pisado pelos homens. Segundo termo que nós usamos ou vemos na palavra é a palavra armadilhas. Armadilhas falam de estratagemas, planos, arquitetações muito bem definidas. Muitas das vezes
elas são trabalhadas especificamente para indivíduos. Elas são elaboradas para o indivíduo, na sua vida, na sua especificidade, naquilo que a pessoa mais sofre, mais tem ali as suas fraquezas, debilidades. É ali que ele vai usar a sua técnica, a sua estratégia, a sua armadilha. 2. O conflito contra o reino das trevas. Definidas as astúcias do nosso adversário, resta ao cristão, à igreja, reconhecer o campo de batalha, o mundo espiritual e a sua dinâmica. O Senhor dos Exércitos, o Todo-Poderoso, o Eterno, soberano e invencível. E do outro lado, Satanás e suas criaturas caídas e detentora, sim, de um poder concedido, com o fim de revelar aos seres humanos malignos. Os defeitos ou os efeitos práticos dessa batalha sobre o mundo dos homens se dá na individualidade e também na coletividade. 3. As agências das potestades do ar. O fato de serem poderosos revela a capacidade de interferência nos mundos tanto físico como espiritual, por intermédio de sinais e eventos extraordinários. Quanto à malignidade, esses agentes revelam a essência do mal que afetou o coração do anjo de luz ao ponto de transformá-lo em um ser cruel e desprovido de qualquer afetação de amor. Diante do tamanho poder, a igreja jamais deve parar, precipitar ou retroceder, entregando assim a vitória ao inimigo. Então a lição que nós tiramos disso é que a igreja ela não pode se deter, a igreja não pode tomar decisões precipitadas, agir sem orientação de Deus e principalmente não ser covarde, não retroceder, não dar passos para trás, mas caminhar em direção à proposta, ao objetivo e à vitória que Cristo tem para a igreja, para aqueles que perseverarem até o fim, estiverem com total discernimento do tempo em que está vivendo, ter a vigilância e o reconhecimento do relacionamento em súplicas, em orações, a ter uma vivência íntima, real, com o nosso Deus, nosso Pai e o Senhor Jesus Cristo. 3. As armas espirituais indispensáveis ao crente. Síntese do tópico 3. As armas ao nosso dispor são indispensáveis para resistirmos aos ataques das trevas e permanecermos inabaláveis. Olha que importância das armas espirituais. Elas são indispensáveis. Não há nenhuma arma, ou seja, ciência humana, capaz de fazer o crente ter frente aos ataques das trevas. Portanto, essa é uma luta essencialmente espiritual e vencida por fé, esperança e persistência. Essa batalha se faz com estratégia de defesa e de ataque, como nós lemos nesse texto de aos Efésios, no capítulo de número 6, do verso 10 ao verso de número 20. Este texto nos dá aqui a estratégia de defesa e de ataque. E o próprio Deus nos fornece os instrumentos necessários para a vitória. O uso dessas armas se dá por necessidade e o senso de missão de altruísmo do crente, que na defesa da fé, da igreja e de si mesmo, não abdica de lutar o bom combate. Glória a Deus, para aqueles que perseveram até o fim,
Não desista daquilo que Deus colocou nas suas mãos, que é a revelação da sua glória em Jesus Cristo. E deu à igreja um lugar, deu à igreja uma posição celeste, uma posição no reino. E essa posição dá-nos poderes por meio de Cristo, através da pessoa do Espírito Santo, através da palavra de Deus, que coloca em nós todos os elementos que precisamos para sermos revestidos desta armadura e sermos preparados, estarmos aptos para a guerra e vencermos todas em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, porque a palavra de Deus não nos deixa nécios, ignorantes, alienados, mas ela nos dá a conduta certa para as batalhas emocionais, espirituais e as batalhas com os espíritos do mal, que estão constantemente a atacar e querer neutralizar a igreja do Senhor Jesus. Conclusão: a vitória da igreja contra as forças do mal é garantida pela e sobre a excelência da grandeza do poder de Deus, como está no capítulo 1, no verso 19. Embora poderoso o reino das trevas não deve amedrontar o cristão, as Escrituras convocam os combatentes a vencer as potestades do ar, revestidos com a armadura de Deus, como está em 6 e verso de número 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do acusador, do caluniador, do diabo. Juntos, em Deus, a igreja é mais do que vencedora por Cristo Jesus, que nos amou e nos garantiu esta vitória. Meus queridos, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu ministério, no nome do Senhor Jesus. Seja abençoado, fortaleça-se na força do seu poder, seja corroborado, seja confirmado pela palavra de Deus e viva com alegria. Passe o que você tenha que passar, viva o que tenha que viver, mas glorifique o nome do Senhor em todo o processo da sua existência, porque no final o bom combate será retribuído com a presença de Deus na eternidade. Que Deus abençoe a sua vida e peço a você, compartilhe essa aula e abençoe mais uma vida e fortaleça a escola bíblica dominical para a glória do Senhor Jesus. Amém.